Liturgia do dia 29 de março de 2023, quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Primeira leitura, leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá, no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei, disse este, mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é do livro de Daniel, capítulo 3. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado:
Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O episódio dos 3 jovens que escaparam ilesos à fornalha ardente mostra que o Deus dos hebreus é o único Deus verdadeiro e que os ídolos dos babilônios, tal como os deuses impostos por Antíoco IV Epifânio, não o são. Só Yahvé é Deus da vida. Servi-lo é optar pela vida, mesmo que seja preciso sofrer e morrer. O martírio torna perfeita a fé daqueles que puseram a sua confiança em Deus. E é o melhor testemunho para os próprios perseguidores, como se verifica pela confissão de fé de Nabucodonosor. A narrativa é rica de pormenores pitorescos, ainda que trágicos, o que lhe confere solenidade. Yahvé é de verdade grande, mesmo que não seja possível prestar-lhe o culto devido, é o único Deus. Diante dele, os cultos idolátricos são pura vaidade. Com respeito ao Evangelho, diante daqueles que se gloriam de ser filhos de Abraão, Jesus clarifica alguns importantes temas, como o discipulado, a liberdade e o gozo da intimidade familiar, da filiação e da paternidade. Prosseguindo seu discurso num crescendo dramático, Jesus termina revelando a sua divindade. Eu sou. Os seus adversários, porém, endurecem posições e tentam lapidá-lo. Assim revelam ser escravos do pecado. Só a fé que leva a confiar na palavra liberta do pecado, como aconteceu com Abraão. A fé no Filho leva os discípulos a permanecerem nele, palavra do Pai, como filhos livres que permanecem na casa paterna. Quem procede de outro modo revela ter outra origem, intenções perversas e escravidão, ainda que não se dê conta disso ou não o queira admitir. A liberdade é um valor de que todos desejamos usufruir, mas nem sempre a procuramos onde a podemos encontrar. Os 3 jovens, de que nos fala a primeira leitura, são um maravilhoso exemplo de liberdade. Recusam corajosamente adorar o poder real, mesmo sendo condenados à fornalha ardente. Nabucodonosor pergunta: qual o Deus que poderá libertar-vos da minha mão? Não vale a pena responder-te a propósito disto.
É verdade que o Deus que nós servimos pode livrar-nos da fornalha incandescente e até mesmo, ó Rei, da tua mão. Esse gesto de liberdade condenou-os ao suplício. Aparentemente perderam a liberdade, foram amarrados e lançados ao fogo. Mas o Deus em quem confiam intervém para os libertar. O rei verifica o fato e converte-se à fé. Quando Deus deixa de ser apenas uma ideia, mais ou menos abstrata, quando a fé em Jesus Cristo se torna vida, podemos experimentar a liberdade cristã. Não é que a vida se torne mais fácil. A verdadeira fé em Deus e uma relação pessoal com Jesus, seu Filho, na fé e no amor, revelam exigências até aí desconhecidas. Estas exigências estabelecem novos laços que não escravizam, mas dilatam os corações e fazem avançar os crentes pela via dos mandamentos divinos. Como os judeus, que se diziam filhos de Abraão, talvez também nós nos digamos cristãos apenas porque somos fiéis a umas tantas observâncias. Mas isso não é suficiente para fazer de nós filhos de Deus, nem filhos da Igreja. Ser filhos é, em primeiro lugar, ser livres. Jesus, o Filho, revela-nos a verdadeira liberdade. Contemplando-o, verificamos que essa liberdade consiste na renúncia a nós mesmos para afirmarmos o outro, os outros. O pecado é exatamente o contrário. Faz-nos ver tudo a partir de nós mesmos e dos nossos interesses. Coloca-nos no centro do universo. É a escravidão de que fala Jesus. Podemos permanecer na escravidão, mesmo falando muito de liberdade e de libertação. Não podemos libertar-nos por nós mesmos. Seremos livres na medida em que abrirmos o coração à palavra, que é a presença de Cristo no meio de nós e a sua poderosa salvação. Só ela nos arrancará da idolatria e, sobretudo, da egolatria, para nos guiar até a liberdade do amor. A liberdade é um dom do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não há lei. Há, portanto, perfeita liberdade. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações purificados pela penitência, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.